Olá, meus jovens investidores de todas as idades, o El na área, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, meus amigos, como vocês estão? Deixem abaixo nos seus comentários. Hoje, meus amigos, irei olhar com vocês as principais informações atualizadas da ISA Energia, empresa que atua no setor elétrico, no segmento de transmissão de energia. Investe na ISA Energia ou em alguma outra empresa do setor elétrico? Deixe abaixo no seu comentário. Meus amigos, em relação a notícias, hoje tivemos a divulgação de um forte PMI do setor de serviços nos Estados Unidos, impulsionado principalmente devido à realização da Copa do Mundo e ao feriado do Dia de Independência, ou seja, aumenta um possível cenário de pressão inflacionária, possível cenário de redução de corte de taxa de juros no país. Em relação a bolsas, como é que nós estamos? Europa operando levemente no positivo, bolsas nos Estados Unidos variando entre leve alta e leve queda, e por enquanto no Brasil queda próximo de 1%, e Ibov operando na região um pouco acima dos 175 mil pontos. Até agora há pouco, maiores altas do dia: Sequoia, Ambipar, Azevedo e Travassos, DASA, Afluente, Toque, Recruçou, DOL4, Viveu, Inepar e Vitia. Maiores quedas, por sua vez: Raga, Gafisa, ISA Energia com suas ações preferenciais caindo 5%, Caixa Seguridade, Melius, Energisa, Inepar, Elbor, Blau Farmacêutica, Panvel e Braskem. Em relação à ISA Energia, o que nós temos de novidade relevante? A companhia, como nós sabemos, quem acompanha a empresa, lançou uma oferta de novas ações ao mercado, cada uma a R$ 27,00, e a empresa arrecadou aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais. E ficar de olho que nesses últimos dias a ação foi movimentada por essa movimentação de emissão de novas ações, por esse aumento de capital. Mas em breve, próximo dia 3, que cai numa segunda, após o fechamento do mercado, a companhia fará a divulgação dos seus resultados referente ao último trimestre, ao segundo trimestre de 2026. E no dia seguinte, no dia 4, de 10 horas da manhã, no horário aqui do Brasil, a companhia fará a conferência desses resultados. Em relação ao fato relevante por meio do qual a companhia trouxe a última informação referente a esse aumento de capital, o que nós temos? A companhia informa os principais pontos desse aumento de capital. No total, a companhia lançou 44.444.000 novas ações preferenciais, todas foram ISAE 4, cada uma lançada pelo preço de R$ 27,00, conseguindo arrecadar quase 1 bilhão e 200 milhões de reais junto ao mercado. E quando vamos olhar a oferta como um todo, ela foi um verdadeiro sucesso, já que inicialmente a empresa previa arrecadar metade desse valor, mediante a emissão de 22.222.000 papéis. Só que a procura foi tão boa que a companhia acrescentou aí 100% em cima da oferta inicial. Houve uma oferta adicional de 100% de novos papéis. Então mostra que o mercado está confiante com a ISA Energia e aceitou financiar a empresa nesse atual patamar. E quando vamos olhar o cronograma, hoje essas ações novas ainda não entraram em negociação. Elas irão entrar em negociação no próximo dia 27. Hoje é mais essa parte do impacto, de você conhecer o preço. Até hoje não estava definido qual era o preço, agora já sabemos. Essas novas ações serão lançadas nos R$ 27,00. E por que isso é importante? Porque antes, no dia anterior do lançamento da oferta ter sido confirmado o seu preço de lançamento, as ações estavam lá em R$ 28,50. Então, qual é a tendência natural assim que a gente sabe que o preço foi em 27? É o mercado derrubar o papel e buscar esse preço. Vamos olhar algumas outras informações importantes em relação à ISA Energia. Por que a ISA Energia realizou esse seu último aumento de capital?
Por que a empresa lançou novas ações ao mercado? Simples. Lançar novas ações é uma forma de você se financiar, você reforçar o seu caixa para fazer os investimentos necessários ou até para distribuição de dividendos sem você se endividar. Então, ao invés de adquirir dívidas, a companhia foi lá e emitiu novas ações, arrecadou quase 1 bilhão e 200 milhões de reais. A companhia, no seu último resultado, deixou claro que entre abril de 2026 e o final de 2028, a companhia deve realizar em investimentos aproximadamente 5 bilhões de reais. E quando vamos pegar um período mais longo, entre 2026 e 2033, mas se concentrando aqui principalmente até 2028, perceba que é uma escala que vai caindo. Mas os maiores investimentos estão justamente nesses primeiros 3 anos. Neste período, entre 2026 e 2033, a companhia prevê investir mais de 12 bilhões de reais, o que não é um valor elevado, mas aqui vai mudar de acordo com a empresa qual é a estratégia usada para fazer esses investimentos. A ISA Energia, atualmente, ela tem uma relação dívida líquida sobre o EBITDA tranquila, conseguiu permanecer na faixa de 3,6, 3,7 vezes dívida líquida sobre o EBITDA. E aqui eu reforço o que eu já disse em alguns vídeos. Empresas como um todo, alavancagem dívida líquida sobre o EBITDA acima de 3 vezes já é para você começar a se preocupar. As empresas do setor elétrico não, principalmente as transmissoras. As transmissoras, claro que vai depender como está o cronograma, prazo médio do seu endividamento, elas conseguem tranquilamente, dependendo da sua geração de caixa, do seu porte, ter uma alavancagem de 5 vezes. Inclusive, esse endividamento das empresas muitas vezes são estratégias para eles conseguirem manter uma alta distribuição de dividendos. Mas como é que é isso? É porque pelas regras do nosso país, elas podem fazer isso. Ah, mas por que ela vai se endividar? Para poder distribuir mais dividendos para os acionistas, para falar que está comprometendo-se com os investimentos. Enfim, no mais e no menos, a conta toda é paga pelo consumidor. O que eu quero que vocês percebam é que a ISA Energia não tem dificuldade de geração de caixa, pelo contrário, é uma boa empresa para dividendos, para você que gosta de uma empresa do setor perene. E, inclusive, esse último aumento de capital não deve atrapalhar em nada o seu pagamento de dividendos. Ao contrário, ao invés de emitir novas dívidas, ela deixa o caixa numa situação mais tranquila, a alavancagem de dívida líquida sobre o EBITDA numa situação mais tranquila. Em relação a pagamento de proventos, a ISA Energia costuma pagar em juros sobre capital próprio de forma tradicional e de vez em quando ela paga em dividendos. Quando comparamos 2025 e 2026, só para você ter uma ideia do que esperar da empresa. Em 2025, a companhia pagou em janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro e dezembro. 2 pagamentos em dezembro. Até agora, o que nós tivemos? Nós tivemos pagamento em janeiro, em fevereiro e março. E um extra em relação ao ano passado. Na verdade, 2 extras, né? É porque esse pagamento aqui, ele foi pagamento em valores iguais, mas são 5 datas diferentes. Neste ano já foram pagos em 5 datas no primeiro semestre. No ano passado, foram 3 datas. No segundo semestre, foram 4 pagamentos. Então, num cenário otimista, podemos esperar que pelo menos pagamento em outubro, novembro e dezembro. E quando eu estou falando pagamento, claro que eu estou falando aqui em Datacom, né? A data para você ter direito a esses proventos, a esse JCP e esse dividendo. Quando vamos olhar os dividend yield das ações, ISA Energia Preferencial é a melhor custo-benefício, dividend yield próximo de 7% contra 4,5% da ordinária. PL é melhor e tem um P sobre VP mais descontado, mas isso aqui não muda muita coisa, já que é a mesma empresa. E como vimos, as ações foram precificadas nessa oferta em R$ 27. No pregão anterior, a cotação estava lá na região dos R$ 28,50. Vou olhar com vocês agora como é que está a situação das ações da ISA Energia. Enquanto o mercado estava dando uma quedinha um pouquinho maior, deixa eu ver aqui.
Ibovespa hoje chegou a cair mais de 1%, 1,15%, agora está com uma queda de 0,8%, está se recuperando, então uma leve queda. Enquanto o mercado está nesse cenário, a ISA Energia deu uma mergulhada um pouquinho maior, mas quando vamos olhar os últimos dias, não temos nada de extraordinário. No mais e no menos, as ações da ISA Energia estão no mesmo patamar de preço, na verdade até um pouquinho acima, de uma região que tocou há algumas semanas, logo lá no início do mês passado. Início do mês passado, sim, a queda foi um pouquinho mais acentuada, porque de uma vez só, entre maio e junho, caiu feito um tobogã. Só nessa queda aqui, deu 13%. Mas depois de cair 13%, o que aconteceu? O papel caiu 13%, subiu 14%. Então veja que no mais e no menos, o preço está numa região ainda consideravelmente elevado. Agora, qual é a questão? Para quem está esperando as ações despencarem, caírem 10% aí num dia, depois cai mais 20%, pelo menos por enquanto está quebrando a cara. Porque todas as quedas aqui entre dezembro e janeiro deste ano, fevereiro e março, aqui tivemos uma mais forte entre abril e maio. Todas essas quedas foram seguidas de períodos de recuperação, como eu vou botar agora. Recuperação, recuperação, recuperação. Agora estamos num novo período de queda. Caso surja interesse comprador, temos essa região mais acima, a zona dos R$30, como uma região de interesse para alvo. Quando pegamos no gráfico semanal, aí a gente vê que, nossa, será que já caiu demais? A gente nunca vai saber essa resposta. O que você pode tentar observar são regiões de preço de interesse dos compradores e dos vendedores. Se olharmos aqui no gráfico maior, desde fevereiro deste ano, tá bem claro aqui, ó. Olha, acima dos R$30, compradores e vendedores estão chegando ao consenso que o papel tá caro. E desde fevereiro também deste ano até agora, por enquanto, a região dos R$27, R$30 na parte de cima e 27 na parte de baixo, os compradores e vendedores estão falando assim, nossa, aqui o preço está um pouquinho mais em conta, acho que vale a pena comprar nessa região. Agora, isso quer dizer que podemos ter algo mais ou menos assim, ó, aqui entre a força compradora e buscar ali a região dos R$30? Com certeza. Mas também temos um cenário que pode ser diferente. O preço pode buscar outras regiões, você não tem como saber se isso vai acontecer, mas é importante você ter isso em consideração na hora de você montar suas estratégias. Por exemplo, logo aqui abaixo, não muito distante, na região dos R$25,50, R$25, temos a média de 72 períodos. Então, a média de negociação entre compradores e vendedores nas últimas 72 semanas. Como o preço está acima, aqui é uma importante região de suporte. É uma zona de preço que já segurou a cotação de ISA 4 ali no início de 2025. Logo após bater ali nos R$24, R$25, o preço buscou 30. Ó. Como eu falei para vocês, R$30 o mercado tá achando que tá caro. Aí derrubou o papel, depois volta a subir. Então, para baixo, coloco aqui como zona de interesse os R$25, zona, não cotação. O mercado não é assim tão preciso. E mais para baixo, a zona dos 22, 21 alguma coisa, que é justamente onde está a média de 200 pelo gráfico semanal. Grande diferença entre ISA 4 e ISA 3, nós vimos agora há pouco que a ISA 4 ela tem o melhor custo-benefício. Quando pegamos o dividend yield, o preço da cotação, os principais indicadores básicos. Mas a grande diferença é o volume, enquanto as ações ordinárias movimentam mais de 93 milhões de reais em média por dia, e hoje está movimentando já mais de 100 milhões em 1h30 de negociação, as ações 3 movimentam em média 73 mil reais. E mesmo hoje, com as ações 4, com um volume muito acima da média de negociação, as ações 3 negociaram apenas 9 mil reais. Então percebo que a liquidez da ISA Energia está apenas aqui nas ações 4. As ações 3 são bem mais difíceis de serem negociadas. E você? O que você aguarda da ISA Energia? Deixa abaixo no seu comentário. Se gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos. Tudo de bom? Até mais.